Muito boa noite a todos vocês, amigos e telespectadores da Connect TV, que nos acompanham em diversas plataformas, as plataformas digitais, redes sociais, as mais de 300 cidades que acompanham por diversas operadoras. Estamos começando mais um Política em Foco especial de eleições 2022. Hoje temos aqui o candidato ao Senado pelo MDB, Edson Aparecido. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Eudes. Um prazer enorme estar com você aqui no Política em Foco, através das câmeras da Connect TV. Espero, ao longo da nossa entrevista, poder esclarecer as nossas propostas para o Senado Federal. Edson, eu queria começar essa nossa conversa. Você sempre foi reconhecido, quem milita, quem conhece o meio político aqui, como um cara de bastidores, um cara sempre muito leal ao seu grupo político, há muitos anos acompanhando, né, o mesmo grupo político. E aí, duas surpresas numa mesma eleição. A primeira delas é você ir, vamos dizer, para a prateleira, né, para ser escolhido, sair desses bastidores aí. E a segunda, a mudança de partido. Queria que você explicasse um pouquinho essas duas novidades na sua história de vida pública. Bom, a coligação que apoia o governador Rodrigo Garcia, são 9 partidos, foi se discutindo a possibilidade, primeiro, num primeiro momento, de eu ser o candidato a vice-governador, né? A discussão que foi feita ao longo de praticamente 2 meses entre eu e o Geninho era que pudesse ser um dos 2 candidatos a vice-governador e, um pouco naturalmente, dependendo dessa definição, o outro seria candidato ao Senado. O que acabou se configurando foi exatamente essa decisão, um acordo entre os partidos, para que, então, o Geninho fosse o nosso candidato a vice-governador na chapa e eu, então, o candidato a senador na nossa coligação. Um pouco por conta desse arranjo, desse acordo que foi feito, nós fizemos, então, eu fiz a minha mudança para o MDB. Eu fui do MDB, você sabe, há 30 anos atrás, no início da minha militância política. Depois fui fundador do PSDB, fiquei no PSDB durante praticamente 30 anos. E agora, então, volto ao MDB. Também o meu nome ter sido levantado, um pouco pela experiência, não só no parlamento, também no executivo, mas, sobretudo, por esse último período, onde eu fui secretário de Saúde na administração do prefeito Bruno Covas, do prefeito Ricardo Nunes, que nos deu, onde nós tivemos, felizmente, um bom desempenho junto àquela secretaria, num momento bastante difícil, e isso nos deu bastante credibilidade, então, para que esses partidos pudessem, então, nos indicar para ser candidato ao Senado. Pela experiência um pouco que nós tivemos, eu fui deputado estadual, deputado federal, fui vereador na capital, e também a experiência no Executivo. Então, os partidos da coligação que apoiam o Rodrigo resolveram, então, me indicar para disputar a cadeira do Senado. Quando eu falei essa novidade do Senado, é porque você estava, nos últimos anos, muito ligado a essa parte da secretaria, de acompanhar um governo e como um homem de confiança sempre, foi essa a questão. Falando da Secretaria de Saúde de São Paulo, você estava ali num momento do olho do furacão. O que este momento te ensinou em relação ao cuidar das pessoas mais frágeis, né? A cidade de São Paulo foi evidentemente, um dos epicentros, né, da pandemia, teve casos muito difíceis, as respostas tinham que ser rápidas e nem sempre elas conseguiam ser, talvez na medida que era o desejado. Como é que foi enfrentar uma pandemia, vendo pessoas precisando da ajuda do poder público, da mão do Estado ali, e por mais esforço que tivesse, vendo também o sofrimento das famílias, perdendo pessoas? Como é que foi isso para você pessoalmente? Olha, você sabe, a crise sanitária que o mundo enfrentou com a Covid-19 seguramente foi a pior crise dos últimos 100 anos. Uma doença desconhecida, onde o sistema de saúde no mundo inteiro teve dificuldades em enfrentá-las por conta desse desconhecimento. No Brasil não foi diferente, né? E aqui o que nós procuramos fazer foi, primeiro, organizar o sistema de saúde na capital,
né? O SUS tem uma capilaridade muito grande na cidade de São Paulo, e foi exatamente isso. Observar o que acontecia na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, e a partir daí organizarmos o sistema de saúde numa cidade como a nossa, onde 7,5 milhões de pessoas dependem exclusivamente de uma porta pública de saúde, né? Então, o que nós fomos fazendo foi exatamente, primeiro, capacitar os nossos profissionais de saúde na cidade. Segundo, felizmente, nós conseguimos um empréstimo junto ao BID, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, 200 milhões de dólares. 6 meses antes, eu e o Bruno fomos a Washington assinar esse empréstimo, o que nos permitiu terminar todas as obras que não tinham sido terminadas, hospitais, UPAs, UBS, trocar todos os equipamentos do sistema de saúde da capital, e depois fomos surpreendidos com a chegada da Covid-19. A Covid foi uma pandemia que se instalou primeiro nos grandes centros urbanos, não foi diferente em São Paulo. São Paulo, então, a Covid entra no país por São Paulo, né, aquele primeiro caso em 13 de fevereiro, e depois nos tornamos o epicentro da pandemia. Em maio, junho, julho de 2020, São Paulo representava 60% dos casos e dos óbitos do Brasil, né? Mas aí nós montamos os hospitais, foram 2 hospitais de campanha, no Pacaembu, no AMB, 10 novos hospitais na cidade, enfim, preparamos o sistema de saúde e, graças a Deus, fomos acolhendo todas as pessoas que precisaram de tratamento na cidade. Hoje, São Paulo, né, já em 2021, mas hoje, São Paulo, a cidade de São Paulo, é 6% dos casos e dos óbitos do país, né? Então você veja a queda que nós conseguimos alcançar na prestação de serviço, no acolhimento, no tratamento, e depois conseguimos montar um sistema de vacinação na cidade muito eficiente. Montamos postos de vacinação na cidade inteira. E São Paulo, pela própria OMS, Organização Mundial de Saúde, São Paulo foi a cidade que mais vacinou no mundo. Nós vacinamos mais do que Berlim, do que Londres, do que Paris, do que Nova York, do que São Francisco, né? E isso permitiu que a vida voltasse mais rapidamente ao normal, né? As pessoas encontrarem suas famílias, voltarem a trabalhar, as crianças voltarem para as escolas, enfim. O sistema de saúde, o SUS, na cidade, os nossos profissionais, e todo o trabalho que foi feito pelo Bruno e depois pelo Ricardo Nunes, com a gente na direção da Secretaria, nós demos uma resposta eficiente, né, e superamos a pandemia, né? Então foi realmente um desafio bastante grande, talvez ao longo da minha história na vida pública, pelos cargos que eu passei, sim, o mais desafiador. Sem dúvida. Agora, falar um pouquinho, né, do candidato, falar das propostas. Eu quero começar falando do Pacto Federativo. Toda hora a gente ouve isso. Tem sido defesa dos candidatos ao Senado, né? Poxa, São Paulo é o estado que mais produz, que mais gera renda, mais gera empregos, paga, encaminha, vamos dizer, um volume gigantesco de dinheiro para o governo federal, e esta devolução ela não é proporcional à ida por conta justamente do Pacto Federativo. De alguma maneira, São Paulo ajuda a sustentar o poder público de outros estados. Mas isso, quando chega, vamos dizer, na população, que a população entende, a população não gosta, fala que não é certo, que não é justo. Qual é o seu raciocínio em relação a isso? Dá para mexer nesse Pacto Federativo? Dá para se reformular de uma maneira que São Paulo contribua o tanto que contribui e receba um pouco mais de volta para os investimentos que são necessários, já que aqui é o grande estado, o estado que tem mais população e, consequentemente, tem também muitos problemas. Não, para você ter uma ideia, eu tenho sido candidato, inclusive, agora ao Senado de São Paulo, por São Paulo, que tem tratado dessa matéria, aliás, tratado das matérias relativas àquelas que o Senado vai se debruçar, efetivamente, né? E o Pacto Federativo, sem dúvida nenhuma, será a principal matéria da próxima legislatura. A Constituinte de 88, né, definiu o papel e a relação entre estados, municípios e União.
o financiamento das ações públicas em cada uma dessas esferas, e 34 anos depois ela precisa ser revista. Primeiro porque ela já estava programado para isso. Segundo, o Congresso Nacional já montou a comissão que tem deputados e senadores, que vai exatamente no próximo ano, a partir do próximo ano, iniciar a revisão do Pacto Federativo. Essa comissão vai se alterar com a eleição de novos senadores e de novos deputados. Mas não há a menor sombra de dúvida que essa vai ser a principal matéria a ser discutida no país e no Senado Federal, inicialmente, mas depois ir para a Câmara, né, em relação exatamente a essas responsabilidades. Por quê? Porque ao longo de 34 anos, a União foi se retirando do financiamento público de uma série de áreas, né, que ela tinha responsabilidade total, integral ou parcial, né? E isso fez com que se acumulasse, né, as dificuldades em estados e municípios de forma crescente. Então, pegar o exemplo da saúde, que eu também tenho tratado dessa matéria. A tabela do SUS está congelada há 15 anos. Foi congelada no governo do PT em 2008 e se mantém congelada até hoje, né? E a União foi se retirando do financiamento público da saúde, do SUS. Tanto é que, se não fosse estados e municípios, boa parte das santas casas e entidades filantrópicas estariam hoje com as portas fechadas, né? Para você ter uma ideia, uma consulta de um clínico geral no município, na cidade, seja qualquer município do estado ou do país, né, você paga normalmente R$120. A União manda para os estados e municípios R$10. Uma radiografia que custa R$85, ela manda R$9,50. E isso no início era integral, vamos dizer. Isso era praticamente 50%. Não era integral, mas era praticamente 50%. Né? Então, foi se retirando. Quem complementa esse valor é o Estado e são os municípios. Né? Então, eu estou dando aqui um exemplo, né? Nós poderíamos aqui nos debruçar sobre uma série de outros exemplos, né? O mesmo Fundo de Segurança Nacional, que é responsabilidade exclusiva da União, né? Hoje ela praticamente não cumpre os repasses. O ano passado, o governo federal deixou de repassar 42% do Fundo Nacional de Segurança para o Estado de São Paulo. Segurança pública é um dos maiores desafios que os estados têm, né? Então, o Pacto Federativo será discutido, é matéria importantíssima. São Paulo, para se ter uma ideia, você que nos acompanha, é 33% do PIB do país. 41% de tudo que se arrecada no Brasil sai de São Paulo, né? São Paulo mandou, ano passado, para Brasília, dos impostos aqui arrecadados, 716 bilhões de reais. Voltou para São Paulo, 47. Né? Quando esses números são divulgados, é que a população fica, meu Deus, que causa essa cobrança em cima das propostas dos senadores para se revisar isso. Então, e o senador de São Paulo tem que ter peso político, tem que ter experiência. Né? Por quê? Porque o São Paulo tem 3 senadores, com 46 milhões de habitantes. O Acre, com 800 mil habitantes, tem 3 senadores. Sim. Né? Então você tem que saber se articular, tem que saber exatamente trabalhar todas essas matérias para que a gente possa, a partir dessa revisão do Pacto Federativo que vai ser feito, né, mandar uma quantidade menor de recursos para Brasília. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho certeza absoluta que você é amigo ou tem respeito grande pelos 3 senadores que estão lá. Sem dúvida. Ponto. Eu não tenho dúvida disso. Mas, de alguma maneira, estes senadores e outros tantos que passaram no passado recente não se esconderam desta, vamos dizer, militância, desta defesa do Estado. Muitas vezes ficaram envolvidos em causas nacionais, em debates que são tão importantes quanto, mas poucas vezes a gente vê a voz no discurso, no próprio Senado, né, na casa, falando em defesa de São Paulo. E, por vezes, a gente vê quase uma vergonha de defender muito, porque assim, São Paulo é o estado rico do Brasil. Então, você imagina falar de problemas de São Paulo com um senador que fala dos problemas do Acre, que tem problemas talvez mais graves. Então, constrangimento, essa palavra, esse talvez constrangimento de defender a bandeira, né, de São Paulo, de defender as causas de São Paulo, de defender
trazer mais recursos para o São Paulo tem, de alguma maneira, ou prejudicado ou limitado a atuação mais efetiva desses senadores? Olha, eu acho que agora, como a matéria, como a questão do Pacto Federativo será discutida, já é uma decisão, né, após 34 anos da Constituição feita no país, então é uma matéria que já está pautada. Então, ela será discutida, terá algum resultado, né? Nós sabemos que toda vez que se discute uma lei em Brasília, ou se revisa uma lei em Brasília, São Paulo perde. Sempre vem com aquela história, São Paulo é estado rico. Tal. Não precisa. São Paulo nunca deu as costas para o país, nunca deu. Né? Para cá vieram milhões, milhares de brasileiros de todos os cantos do país construir sua família. Né? Mas São Paulo é o coração da economia do Brasil. Né? O coração do Brasil não é Brasília. O coração do Brasil é São Paulo. Né? Se São Paulo vai bem, o país vai bem. Né? Você dar um tratamento absolutamente desigual, como está sendo dado a São Paulo, é evidente que isso prejudica o país. Né? É evidente que isso prejudica o país. Nós temos recebido, por exemplo, os recursos para a construção de metrô, por exemplo, são muito escassos em São Paulo. Praticamente quem constrói metrô em São Paulo é o governo do Estado. Você imagina se nós tivéssemos um pouco mais recurso vindo, o que a gente poderia fazer. Quando nós assumimos o governo aqui em São Paulo tinha 50 quilômetros de metrô, hoje tem 103, está construindo mais 35. Né? Habitação popular. Se nós tivéssemos um pouco mais de recursos, é evidente que nós poderíamos ter um processo de construção de habitação popular, tirar a população de áreas de risco, sobretudo nas regiões metropolitanas, que evidentemente seria muito importante. A mesma coisa na saúde. Né? Então, esse debate, essa matéria, evidentemente se impõe. Né? Acho que São Paulo sempre teve senadores com enorme expressão, hoje quem está saindo é o Serra, que é candidato a deputado federal, mas já foi senador para São Paulo, Franco Montoro, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, né? Marta Suplicy. Quer dizer, então é realmente um cargo de enorme relevância. Né? E como o papel do senador é representar o Estado nessa discussão dos entes federados, ele tem que ser firme. Tem que bater na mesa ali, tem que ser firme, tem que se colocar, porque senão, evidentemente, a gente acaba perdendo muito espaço. Muito bem. Falar um pouco dessa reta final, né, da eleição majoritária para a presidência da República. A candidata do MDB, Simone Tebet, talvez a palavra mais adequada não seja surpreendentemente, mas, pelo menos no consenso comum das pessoas e da própria imprensa, tem tratado esse crescimento da Simone Tebet como surpresa. E já há quem diga que corre o risco, né, existe a possibilidade de que ela termine o primeiro turno à frente de Ciro Gomes. As curvas, né, das tais pesquisas demonstram isso. Foi surpresa para o MDB? Foi surpresa para o grupo político que compõe a chapa de Simone Tebet esse crescimento? Não, havia evidentemente um sentimento na sociedade de se ter uma terceira alternativa. Isso é muito claro. Né? A tal da terceira via, a tal da terceira via. Né? É que evidentemente se teve muito pouco tempo para construir isso. Na sociedade, nos partidos políticos, isso tudo precisa ficar representado num projeto para o país. Não se conseguiu, na minha forma de ver, tempo necessário para isso. Por conta do quê? Né? Não é da polarização. A polarização sempre houve, desde a redemocratização, dois candidatos congregam 80% dos votos. Verdade. Polarização sempre teve. Né? O que não se teve foi um grau de radicalização do processo político tão grande como esse que nós estamos vendo. E essa radicalização impediu que o país, a sociedade, discutisse os seus problemas reais. Né? Qual dos dois candidatos que estão à frente da pesquisa, no plano nacional, discutiu o plano de desenvolvimento para o país? Discutiu a saúde, discutiu a educação, discutiu a infraestrutura, a moradia? Nenhum deles. Né? Um se alimenta do outro no combate individual, né? No enfrentamento individual. Se você não gosta dele, vota em mim. Você não gosta dele, você não vota em mim, você não gosta do outro, você vota em mim. Mas nenhum deles
foi, né, para a opinião pública, para a sociedade, discutir projeto para o país. Como é que o Brasil vai voltar a crescer, como é que nós vamos gerar renda e emprego, enfim. Né? Eu acho que a Simone, mesmo com o pequeno tempo que ela teve, ela conseguiu aí levantar problemas concretos do país e, obviamente, houve uma percepção por parte da sociedade que fez com que ela crescesse e eu acho que vai crescer nessa reta final. De qualquer maneira, sem dúvida nenhuma, se ter um segundo turno é muito importante. É muito importante exatamente porque os candidatos aí sim, em algum momento, vão ter que dizer o seguinte, olha, eu vou fazer com a economia isso aqui, né? Eu vou fazer com a saúde isso aqui. Ter compromissos com a sociedade, né? Então, você é um homem de fé, né? Porque acreditar de verdade seria o ideal. E eu brinco, você é um homem de fé, porque infelizmente o quadro que se pinta em havendo um segundo turno, e é saudável que haja, que a retórica vai ser a mesma. Um é genocídio, outro é ladrão, e eles vão ficar nisso daí. Essa é a maior probabilidade. Que é ruim. É ruim. Que é péssimo. Essa é a maior probabilidade. Mas eu acho também que a sociedade, a imprensa, né, todo mundo vai muito pressionar para que haja uma abertura mínima de discussão do país. Não se discutiu o país. Não se discutiu o Brasil. Não se discutiu os problemas do dia a dia das pessoas. Não se discutiu, né? Então, essa radicalização tem sido muito ruim. É exatamente isso que nós temos pregado aqui na campanha em São Paulo, tanto eu como o Rodrigo. Nós temos uma posição de independência, né? O São Paulo, inclusive, pela sua estatura, pelo seu tamanho, tem que ter uma posição de independência. Seja lá o presidente que for reeleito, ou foi eleito, né? Nós queremos que São Paulo tenha um tratamento digno, seja tratado de maneira séria. Seja lá o presidente que for eleito, eu, como senador, vou ser um senador independente. Não vou fazer tudo que o presidente da República quer, né? Nem tampouco ser oposição irracional e ser contra tudo que o presidente propuser. Se for bom para São Paulo, se for bom para o país, você vota, você se coloca favoravelmente ou contrariamente, tendo em vista o interesse maior, que é o interesse da sociedade. Voltar aqui para as pautas relacionadas ao Senado, talvez infelizmente, mas talvez seja a grande pauta que se cobra dos candidatos ao Senado, é a posição desses senadores sobre o STF. O senhor já deve ter respondido isso diversas vezes. A população, ou parte da população, cobra diretamente uma postura onde o Senado reequilibre um desequilíbrio que existe hoje, que é o Poder Judiciário como um superpoder, legislando às vezes executando, impedindo que o Poder Executivo faça alguma coisa, ou alterando decisões que foram tomadas no Legislativo com simples canetadas, às vezes monocráticas. Qual que é a sua postura, seu posicionamento, como enxerga a possibilidade de um reequilíbrio, onde a tal da Praça dos Três Poderes volte a ser equilibrada, executivo, legislativo e judiciário? Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é uma questão extremamente importante. Acho que, inclusive, esses excessos por parte do judiciário que aconteceram, não necessariamente só do STF, né, é algo que precisa ser rediscutido. Acontecendo também muito em função, na minha forma de ver, que foi um pouco o recuo ou a não tomada de posições mais fortes e firmes por parte do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional, em determinados momentos da vida do país, né, tivesse tido posições mais claras, mais definidas, mais firmes, né, você não teria aí o judiciário entrando, né, nas áreas que são afetas ao legislativo. Sim. Tem matérias que foram definidas que, obviamente, se entrou no campo do legislativo, se legislou, né? Como também se entrou no campo do executivo, né? A gente aqui... Isso não acontece só em Brasília, não, Eudes. Você perguntar para qualquer prefeito aqui em São Paulo, né, setores do judiciário, não é o judiciário como um todo, querem governar. E não é esse o papel deles. Sim. Querem impor ao prefeito, ao governador, Destaques, né? Ações, definir, e não foi isso.
O cidadão elege o governador para governar, elege o deputado para legislar, elege o prefeito para governar. O judiciário tem um outro papel. Então, nós precisamos voltar a ter equilíbrio nessas relações entre as instituições do país. E isso é um fator de enorme preponderância para a manutenção do Estado democrático, né? Extremamente importante. Qualquer tipo de excesso prejudica o Estado democrático, prejudica a democracia. E isso, obviamente, precisa ser corrigido. Eu acho que o melhor cenário para se corrigir isso sempre é o parlamento, porque quem representa a sociedade é o parlamento. O parlamento exatamente é o dos entes dos poderes do país que representa de maneira mais direta o cidadão e o conjunto da sociedade, porque ali está o eleitor, ali está manifestada a posição de todos os eleitores do país. Então, acho que sempre é o parlamento o poder mais importante, é aquele que deve dar o equilíbrio através de uma legislação muito clara, muito definida. Aproveitando esse assunto, né, do poder do legislativo, a gente sente que também há uma espécie de superpoder dos presidentes das casas, né, legislativas. Pode ser no município, pode ser no Estado, mas principalmente o que tem tido notoriedade e a mídia acompanhando, na Câmara e no Senado. Por exemplo, na Câmara, um presidente ele pode, por prerrogativa, pautar a sua escolha, independente do que realmente seja importante para o país e, muitas vezes, independente até de qualquer tipo de pressão popular. A gente sabe, por exemplo, os pedidos de impeachment de presidentes depende exclusivamente da coragem ou do momento político ou da crença pessoal do presidente da casa para levar à frente. Há mais de 40 pedidos, por exemplo, de impeachment no Senado hoje e o presidente da casa, impeachment de ministros. E o pedido de impeachment não significa o impeachment, é para que ele seja avaliado pela casa. E o presidente da casa segura. Você acha que também há que se rediscutir este superpoder dos presidentes das casas legislativas, que muitas vezes usam esse superpoder como moeda de fortalecimento político e de pressão contra o executivo, ou de acordo de não agressão em relação ao judiciário? Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que exatamente esse desequilíbrio dentro do poder legislativo acaba tendo como consequência exatamente essa superposição do presidente. E aí eu aponto alguns problemas que são talvez a base disso tudo que você está dizendo. Primeiro, não é possível que o país tenha 40 partidos. Isso não é real. Isso não é real. Você não tem 40 projetos diferentes para o país, né? Então, hoje os partidos políticos viraram uma indústria, né? Precisa se ter uma verdadeira, efetiva reforma política no país, onde está incluída a reforma partidária, que se reveja isso. Essa pulverização de partidos é evidente que fragiliza os partidos, fragiliza o poder do deputado e ganha força o presidente. Do poder. Essa é uma das questões mais importantes que eu acho que a gente precisa tratar, deve tratar o mais rapidamente possível. Quer dizer, se ter uma reforma política onde você possa estabelecer isso. Também esse processo de fragilização dos partidos levou, sobretudo nas últimas eleições, né, na última, sobretudo, a eleição de muita gente, de muitos representantes. É óbvio, quem elegeu foi a população, mas de muitos representantes, que a gente chama, são os chamados outsiders da política, né, que acabam não tendo experiência, acabam não tendo poder, condições, história, enfim, uma série de critérios de poder exatamente ter um posicionamento muito forte, mais forte. Se você for ver, pega o Congresso do país, pega a Constituinte, há 30 anos atrás, não é tanto tempo, 28, 34 anos atrás, não é tanto tempo, né? Você não muda uma Constituição do país a cada 40, 50, alguns países têm a sua Constituição há 200 anos, sim. A França, a Inglaterra, né? Mas pega a representação do país na Constituinte de 88.
pega os partidos políticos e quem estava lá representado. Você vai ver que tinha ali figuras, né, independente do que pensavam. Do espectro político. Do espectro político. Independente disso. Mas eram pessoas com condições, respeitadas, com história, com capacidade de intervenção, né? Você pega 30 anos depois, não é muito, é uma geração. Uma geração é 25 anos. Sim. Né? E você pega o Congresso de hoje, né? Olha o Congresso. Olha o Congresso. É uma diferença brutal. É uma diferença muito grande. E é evidente que na hora que se fragiliza essa representação, é isso. O presidente acaba tendo uma posição muito forte. Quer dizer, você veja, não é só nessa tomada de pauta, mas a questão do orçamento secreto. Não é possível. Você não pode ter um orçamento secreto no país onde o controle, né, do relator do orçamento e do presidente da casa é absoluto. Aí é onde a sociedade sequer pode acompanhar, né? Então, são questões realmente muito importantes, e isso só tem fragilidade. Por isso que o Congresso está frágil, né? Por isso o Congresso não consegue exatamente ter uma posição mais nítida, mais clara, mais forte, né? E, obviamente, regular essa boa e necessária relação entre os poderes. Você acha que nesses últimos 4 anos, e houve mesmo esse fenômeno dos eleitos por motivos não políticos, né? Deputados, senadores, que surpreenderam por ser outsiders, por negarem a política. Não, eu não faço política. Mas a gente viu que isso, de maneira geral, não funcionou bem. O próprio presidente Bolsonaro iniciou negando a política e depois teve que, muitas vezes, podia ter entregado só os anéis, em alguns casos teve que entregar os dedos para conseguir ter um mínimo de governabilidade. Você acha que a população aprendeu que esse novo ciclo, pelo menos a gente tem visto menos euforia em cima desses outsiders? Você acha que foi uma lição aprendida e o eleitor agora, em 2 de outubro, vai pensar nisso? Mas peraí, esse cara aqui precisa ser experiente. Eu não posso eleger um senador que, de repente, não tem poder de articulação política. Eu não posso eleger um deputado que nunca falou, nunca propôs absolutamente nada. Você acha que chegou esse momento? É um amadurecimento da política no Brasil? Eu acho que sim, sem dúvida nenhuma. Não que o outsider seja menos... sim. Não, ele foi eleito também, né? Mas a negação... E alguns fizeram o seu papel. E alguns fizeram o seu papel. Mas a negação da política que houve na eleição passada, eu acho que hoje é uma outra situação. Hoje as pessoas estão preocupadas, elas querem saber a história do candidato, o que já fez, a experiência, né? A experiência é muito importante, porque demonstra a capacidade que a pessoa tem, que o representante tem, de interferir nos processos. Eu acho que isso mudou muito. Eu acho que a política, no bom sentido, da discussão dos problemas, né, do papel de cada um, ela voltou para o centro da eleição. Né? Não há a menor sombra de dúvida em relação a isso. Até porque não é só essa questão também desse outsider, dessa pessoa que não tem vínculos, se elegeu só por uma rede, né, de comunicação, que também não há problema nenhum. Estou dizendo que isso não é legítimo, né? Mas você pega... na campanha agora eu vi muitos prefeitos reclamando, dizendo, pô, na minha cidade, um candidato, só porque ou é filho desse ou daquele, teve milhares de votos. Nunca veio na cidade, nunca voltou na cidade, nunca discutiu o problema do município, né? E eu acho que isso vai diminuir muito nessa eleição, né? É fundamental o vínculo. Por isso que, inclusive, uma das coisas que eu defendo é o voto distrital misto. Eu defendo uma mudança do sistema eleitoral nosso hoje. Esse sistema, do jeito que está, ele tem enormes problemas. Isso também nós vamos ter que discutir nesse pacto nessa revisão do Pacto Federativo, né? Acho que o voto distrital misto é exatamente a melhor representação que aproxima o eleito do eleitor, né? Eu sinto, esse é um tema antigo que se fala muito pouco espaço se dá para se debater, se entender, para ensinar a população o que seria o voto distrital misto ou outras possibilidades na grande mídia. É uma pena, mais uma vez, puxão de orelha na grande mídia, que às vezes perde tempo com
bobagem, inclusive no mundo da política, e esquece de dar espaço para esses debates. Mas eu sinto também que há um pouco de preguiça do mundo da política de promover uma mudança dessa, porque praticamente você tem que ensinar, né, tudo de novo, como votar, como fazer a linha de raciocínio. Eu sinto um pouco de preguiça dos políticos em fazer. São poucos que falam isso abertamente e muitos tantos falam, não, deixa do jeito que está, porque a preocupação é outra, é uma pena. Não, sem dúvida, só para te cortando, mas nós tratamos aqui dos 40, mais de 40 partidos, né? Quem manda nos partidos é o presidente, é uma pessoa. Você acha que ele quer mudar isso? Não. Não quer. Lógico que não quer. Né? Por isso que o presidente do Congresso está fortalecido, é ele que manda, porque tem lá mais 40 que junto com ele, se definem os rumos das coisas. Né? Não quer. Então, é evidente que um sistema desse, muito mais amplo, muito mais aberto, você oxigena a representação da sociedade e oxigena, consequentemente, o partido. Rodrigo Garcia assumiu o governo depois da saída de João Dória, e tem, nos últimos anos a gente vê que mesmo como vice-governador, sempre foi um cara de ir lá, veio muitas vezes aqui na região, a gente vê que é um governador agora que procura lá entender o problema no lugar, e né, na cidade, naquela região. E deu a tal da curva, né? Ele está numa curva ascendente aí, chegando lado a lado com o segundo colocado, que é Tarcísio. Você acredita numa virada aí nesses últimos dias? Rodrigo Garcia consegue ir para o segundo turno? Não, nós vamos para o segundo turno. É muito claro isso. É firme isso, hein? Eu falei, você enxerga, tal, ele afirmou, nós vamos. Nós vamos para o segundo turno. Tem uma nossa sombra de dúvida. O crescimento do Rodrigo, ele primeiro se tornou conhecido, assumiu o governo há 5 meses, mas tem uma larga experiência. Trabalhou com Mário Covas, trabalhou com Serra, trabalhou com Alckmin, trabalhou com João Dória, foi secretário de Estado em várias secretarias importantes, né? Foi do parlamento, então, portanto, sabe, né, que essa coisa é importante. Quer dizer, no governo, mesmo que você esteja no executivo, né, na sua relação com os outros poderes, também existe um processo de você convencer ou ser convencido, né? Então, o Rodrigo tem essa experiência, e agora nessa reta final, que é o momento que as pessoas estão se decidindo. São esses últimos 10 dias da campanha. É agora que se decide a eleição, né? Sobretudo para governador. Por quê? Porque a total polarização estava no Executivo Nacional. Essa é outra questão que nós vamos mais cedo ou mais tarde ter que discutir. Porque é tamanha a sobreposição de uma eleição presidencial sobre cargos tão importantes como o governador de São Paulo. Governador de São Paulo, 46 milhões de pessoas. Uma economia que é a maior da Argentina, de Portugal, da Dinamarca, da Noruega, né? Não tem espaço de discussão. Não tem. Um orçamento em São Paulo, 280 bilhões de reais. 46 milhões de habitantes. Desaparece a eleição de governador. Fica a reboque da eleição presidencial. Né? Da eleição presidencial. E candidatos a governador aqui que não querem discutir a realidade do Estado, porque não sabem, né? E se colam nos seus candidatos a presidente e não fazem mais nada. Né? Votem em mim porque o meu presidente é tal. Vote em mim porque o meu presidente é tal, né? E não discute os problemas concretos. O Rodrigo, na campanha, foi discutindo os problemas concretos do Estado, os desafios que o Estado tem, o que o Estado já avançou e precisa avançar mais. Por isso que a aprovação do governo cresceu e a aprovação dele na pesquisa cresceu. Então, nós vamos para o segundo turno, essa reta final, estamos com apoio importante aí de mais de 580 prefeitos, né? E o Rodrigo tem essa capacidade também, foi muito importante, de definir as ações do Estado junto com os municípios, junto com os prefeitos. Você pega, por exemplo, a região metropolitana, mesmo a região metropolitana da Grande São Paulo Oeste, para definir a construção do hospital regional dessa região, que vai ser em Barueri, sentou com todos os prefeitos, definiu um hospital de 400 leitos, né, que já começa a ser construído. Então, eu tenho plena confiança, vamos para o segundo turno, e aí o segundo turno é outra eleição. Muito bem. Edson Aparecido, quero agradecer a tua presença aqui. A gente sabe que a agenda de campanha, reta final, faltando uma semana, assim, é muito difícil, mas a gente tem, né, disponibilizado esse espaço para todos os candidatos ao Senado, ao governo, que consigam
adequar suas agendas para vir aqui, então a gente agradece e te dou esses minutos finais para você falar diretamente nos olhos do eleitor aí, já que é no finalzinho que define, né, a eleição, que você convença os seus eleitores olhando lá para a câmera. Obrigado, Eudes, obrigado à Colect TV por essa oportunidade. Eu espero, se Deus quiser, ser o senador de São Paulo para defender São Paulo. Vai ser feito, sem dúvida nenhuma, no próximo Congresso, a revisão do Pacto Federativo. São Paulo, que sempre foi a locomotiva do país, hoje se transformou no trem de carga do país. Mandamos todos os anos mais de 700 bilhões de reais para Brasília e voltam muito pouco para São Paulo. É preciso ser feita essa revisão. É preciso ser feita uma nova lei que permita a revisão da tabela do SUS para que santas casas e hospitais filantrópicos não fiquem de pires na mão pedindo recursos à sociedade, aos prefeitos e ao governo do Estado para poderem funcionar. Então, o senador de São Paulo tem que ter este peso. E eu tenho procurado, na campanha eleitoral agora, discutir o papel do senador e o papel do Senado, né? Na maior parte das vezes, os nossos concorrentes têm discutido matérias e têm discutido questões que nada dizem respeito ao papel do senador. E eu tenho procurado exatamente fazer isso. Fui deputado estadual, fui deputado federal, tenho uma experiência no parlamento, também tive um papel importante, né, no executivo, participamos do processo de privatização das telecomunicações, estamos aqui, sucesso brutal dessa privatização com a telefonia celular. Hoje o país é uma das maiores plantas de telefonia do mundo, né? Também fui presidente da Coab, aqui em São Paulo, uma área de habitação muito importante, fui chefe da Casa Civil, secretário de Desenvolvimento Metropolitano. Todos os arranjos metropolitanos de governança fomos nós que criamos quando fui secretário. E a minha última experiência com o Bruno Covas e o Ricardo Nunes como secretário de Saúde aqui na cidade de São Paulo, no enfrentamento da pandemia. Então, queria muito contar com o seu apoio. Procure saber as nossas propostas para que no dia 2 a gente possa ter para o São Paulo um senador que defenda o nosso Estado. Então, é Edson Aparecido, 155, posso falar, né? Pode. E o nosso governador é o Rodrigo Garcia, 45. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Edson Aparecido. Muito obrigado também aos nossos telespectadores que acompanharam o nosso programa. Continuem conectados com a Connect TV. Valeu.